Os cogumelos alucinógenos e a psilocibina têm uma história longa de uso em rituais religiosos, recreativos e medicinais. Foram utilizados por milhares de anos em diversas culturas, desde a Espanha e o norte da África até as civilizações maia e asteca, o Antigo Egito, a Antiga Grécia e até mesmo na cultura viking. Tipos de cogumelos alucinógenos. Os cogumelos psicoativos dividem-se em duas grandes famílias: os cogumelos Amanita muscaria, conhecidos genericamente como intoxicantes, e os cogumelos psilocibina, os mais comuns e consumidos no mundo pelas suas propriedades psicodélicas. Efeitos da psilocibina. É provável que esses cogumelos produzam psilocibina como estratégia de defesa. De fato, parece que a psilocibina é capaz de diminuir o apetite de insetos predadores, como as formigas, para que se sintam saciados rapidamente e não acabem por comer todo o cogumelo. Nós humanos, no entanto, a psilocibina produz efeitos muito diferentes. Quando ingerimos um cogumelo alucinógeno, o nosso fígado decompõe a psilocibina em seu ingrediente ativo, chamado psilocina. A psilocina então entra na corrente sanguínea através do fígado e chega ao cérebro, onde começam os efeitos alucinógenos dos cogumelos. Um dos principais efeitos da psilocina no cérebro é interferir na regulação normal da serotonina, um neurotransmissor responsável por funções como regulação do humor, sono, temperatura corporal, sexualidade, funções cognitivas, criatividade e apetite. Em particular, a psilocina tem a propriedade de prevenir a recaptação de serotonina, amplificando enormemente seus efeitos no cérebro e estimulando os mesmos receptores neuronais que a serotonina. Isso, por sua vez, desencadeia alucinações e uma série de outros efeitos conhecidos como trip, que significa literalmente uma viagem. Efeitos físicos. Os efeitos da ingestão de cogumelos alucinógenos geralmente ocorrem cerca de 20 minutos após a ingestão e podem durar até 6 horas quando consumido nas doses mais comumente usadas. Os sintomas são, inicialmente, principalmente físicos, como náuseas, diarreia, relaxamento intenso, sonolência, euforia e riso descontrolado, seguidos pelos famosos efeitos psicodélicos. Entre 30 minutos e 2 horas após a ingestão, começará a notar mudanças na percepção visual, como aumento de contraste de cores ao redor das fontes de luz, sensações de agudeza visual aumentada e superfícies que parecem ondular, brilhar ou respirar. A audição também é afetada pela psilocibina e os sons parecem adquirir maior clareza e profundidade. Em algumas pessoas pode ocorrer sinestesia, uma distorção da percepção sensorial que pode levar a uma mistura de sentidos como ver sons, a psilocibina e o cérebro. A psilocibina aumenta e modifica as conexões neuronais entre as diferentes áreas do nosso cérebro, fazendo com que áreas que normalmente nunca se comunicam comecem a fazê-lo, literalmente nos fazendo pensar de forma não convencional e descobrir perspectivas muito diferentes sobre a realidade. Além disso, a psilocibina contribui para reduzir significativamente a atividade da chamada rede neural padrão, uma rede de regiões cerebrais que interagem e constituem, entre outras coisas, a base neurológica do nosso ser individual. A redução da atividade cerebral nessa rede neural padrão provoca, entre outras coisas, uma forte disposição para a paz interior e uma atitude contemplativa com sentimentos de profundidade, unidade com a realidade circundante, que em doses elevadas de psilocibina pode resultar em uma verdadeira dissolução do ego, um sentimento de transcendência e uma total unidade com a realidade, que muitas vezes pode ter efeitos benéficos, profundos e duradouros na psique humana. O bad trip. Embora a experiência de uma viagem geralmente seja descrita como bastante agradável, em alguns casos, especialmente após a ingestão de doses elevadas, é possível que as alucinações ou o contexto em que você se encontra desencadeiem o que é chamada de bad trip, um verdadeiro ataque de pânico, o medo de que os efeitos dos cogumelos nunca acabem. Uma sensação que pode ser agravada pelo fato de que a psilocibina, em algumas pessoas, pode alterar a percepção do tempo e fazer com que a viagem pareça muito mais longa. Por essa razão, é muito importante que aqueles que decidem tomar cogumelos alucinógenos sigam a regra do set and setting, ou seja, estar em um estado de espírito adequado para tomar cogumelos. Escolher um ambiente conhecido ou, mais geralmente, reconfortante e a companhia de pessoas igualmente reconfortantes. Muitas pessoas optam por estar acompanhadas durante essa viagem psicodélica por um chamado setter,
uma pessoa que não vai ingerir substâncias, mas que vai cuidar daqueles que ingerem cogumelos alucinógenos em um ambiente agradável. Efeitos adversos. Em uma porcentagem muito pequena de casos, mas apenas em indivíduos já predispostos, os cogumelos alucinógenos podem trazer à tona os primeiros sintomas de doença mental. Depois do uso, em casos muito raros, mesmo pessoas saudáveis podem sofrer do chamado HPPD, ou transtorno persistente de percepção por alucinógenos, um distúrbio crônico, às vezes permanente, no qual uma pessoa tem memórias de alucinações visuais ou distorções experimentadas durante uma viagem. Os flashbacks podem ser contínuos ou apenas ocasionais, podem causar desconforto leve ou comprometer a capacidade de trabalho e a vida cotidiana da pessoa que os experimenta. Nível de dano. Uma coisa que muitos provavelmente não esperam é que não há casos documentados de morte por overdose de cogumelos alucinógenos. A quantidade mínima que uma pessoa deve consumir para correr o risco de morrer é cerca de 2 kg, o que é praticamente impossível de conseguir, considerando que a dose média para uma pessoa é de cerca de 6 gramas. Além disso, a toxicidade do cogumelo alucinógeno é tão baixa que a psilocibina é uma substância menos prejudicial, comumente usada para fins recreativos como álcool, maconha ou cocaína. Também é importante ressaltar que é impossível desenvolver dependência física de cogumelos alucinógenos, já que o cérebro humano desenvolve quase imediatamente uma forte tolerância à psilocibina. Pense que se você tomar cogumelos alucinógenos por 2 dias seguidos, será necessário o dobro da dose no segundo dia para obter os mesmos efeitos que na primeira ingestão. Pelo contrário, os cogumelos alucinógenos parecem ser muito promissores no tratamento de vícios, especialmente os relacionados ao álcool e à nicotina. Alguns estudos recentes da Escola de Medicina Johns Hopkins, por exemplo, encontraram uma eficácia de 60% para ajudar as pessoas a parar de fumar, um percentual muito maior do que qualquer outro medicamento usado até agora para o mesmo propósito. Além disso, nos últimos anos foram realizados e ainda estão em andamento numerosos estudos que demonstram como o uso da psilocibina no tratamento de pessoas deprimidas é capaz de produzir efeitos benéficos iguais ou superiores aos dos antidepressivos atualmente em uso no mercado. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal. Eu sou o Fred e te vejo no próximo vídeo.